Olá, amigos! Manter a saúde do rebanho é essencial para garantir a produtividade e a sustentabilidade da pecuária, potencializando a genética e a nutrição dos animais. Três parasitas causam prejuízos bilionários à pecuária brasileira: o carrapato do boi, a mosca dos chifres e os nematóides gastrointestinais. São organismos que dependem de um hospedeiro para sobreviver, alimentando-se de seus recursos e muitas vezes comprometendo sua saúde. Na pecuária, esses agentes causam perdas estimadas em mais de 80 bilhões por ano. Para nos aprofundar sobre o assunto, nosso convidado é Felipe Pivotto, gerente de serviços técnicos de bovinos e equinos da Vetoquinol. Seja bem-vindo, Felipe, é um prazer recebê-lo. Olá a todos, o prazer é meu de estar aqui. Felipe, antes da gente falar desses três vilões principais aí, o que significa o problema parasitose na pecuária bovina hoje no Brasil? Parasitose nada mais é que agentes que vão retardando o desenvolvimento dos animais, né, dos bovinos, aqui nesse caso, por estarem ali inibindo que que o hospedeiro, né, os bovinos, eles desempenham todo o seu potencial genético e seu potencial nutritivo que é disponibilizado a eles. Entre os principais produtores, por exemplo, de carne bovina do mundo, como é que está a sanidade do rebanho brasileiro nesse item parasitose, comparativamente aí aos outros? A gente vem se desenvolvendo, mas ainda num cenário nacional a gente tem muito a crescer nessa questão de calendário sanitário, de desenvolvimento de um programa sanitário adequado dentro das fazendas, né? O que a gente observa é que a gente deixa de produzir, deixa de aumentar a rentabilidade das nossas fazendas, muito por negligenciar algo que seria de fácil aplicabilidade, de alto retorno sobre o investimento, né? Então a gente tem muito a crescer ainda, embora boas ações em algumas propriedades a gente já pode observar. Agora, falando dos três vilões aí, o carrapato, a mosca dos chifres e os nematóides gastrointestinais, né? Como que se dá essa infestação? Só dá uma lembrada para a gente. O carrapato e os nematóides, os dois eles estão presentes nas forrageiras, né? Então, no campo onde os animais estão consumindo o alimento. O carrapato ele sobe para o ápice da forrageira. Quando o animal está fazendo o pastejo, ele sobe do animal, né? Então ele adere ao animal e aí começa o seu ciclo de vida parasitário. Os nematóides, quando os bovinos ingerem a forrageira contendo essas larvas desse parasita, eles se infectam também, e aí então acontece todo o desenvolvimento no trato gastrointestinal, né? Alguns gêneros de parasitas parasitando o abomas, outros gêneros de parasitas uh, parasitando o intestino, né? E a mosca do chifre, o seu desenvolvimento é no bolo fecal, e do bolo fecal ela nasce a fêmea adulta ali, né, ou o macho adulto da mosca, e aí ele começa a parasitar os animais, né, partindo do bolo fecal. E qual que é o impacto econômico de cada uma dessas parasitoses? O impacto ele vai variar muito de acordo com desafio parasitário, né? Então, locais onde tu tem uma maior carga parasitária, seja de carrapato, seja de vermes, ou seja de mosca do chifre, maior é o impacto, né? Os estudos vêm estimando algumas perdas produtivas, né? Então, para o carrapato, se estima que mais de 6 bilhões de reais sejam deixados de produzir em virtude desse parasita. Quando a gente pensa na mosca, a gente está falando acima de 15 bilhões de perdas produtivas por causa desse pequeno parasita, né, que é a mosca. Já nematóides é o que mais impacta pelo que vem sendo estudado, né? E aí já está na faixa, né, de umas perdas de acima de 45 bilhões anualmente, né?
Mas isso vai depender muito da carga parasitária da propriedade, né? Então a variabilidade de perdas produtivas é muito alta, né? Depende muito da estação do ano, de como que é feito o controle dentro da propriedade e principalmente pela carga parasitária. E o que existe hoje de tecnologia para um combate efetivo dessas parasitoses? São várias as tecnologias presentes, né? E aí abordando mais as questões de controle químico, que seria o mais efetivo hoje para o controle parasitário, depende de qual parasita que a gente está falando, né? Carrapaticidas, existem carrapaticidas que são por via subcutânea, existem carrapaticidas que são por aspersão ou imersão, e tem carrapaticidas que são por via puron, né? Então a gente tem os organofosforados associados aos piretróides como sendo importantes ativos para o controle do carrapato. O fipronil é um outro ativo importante para o controle do carrapato e também o flazuron, né, sendo um dos principais agentes agindo ali nas fases de larva e ninfa. E aí existem as combinações desses ativos, né, que vão servir como controle do carrapato especificamente. Já para o controle de nematóides gastrointestinais, a gente existe levamisol, existe o albendazol e existe as lactonas macrocíclicas, que são endectocidas, né? E são endectocidas por quê? Porque além de agir no nos nematóides, eles vão ter ação sobre carrapato também, né? E aí, exemplo é a ivermectina, né? O nome comercial é o Bulmec Gold, outros outros à base de iprinomectina, que também tem uma ótima ação, né? Sendo a iprinomectina a lactona macrocíclica que a gente tem observado de melhor efetividade no controle de nematóides gastrointestinais, e aí tem produtos associados com associações, né, de flazuron e epinomectina, né, que vai ter então uma ótima ação no carrapato e uma ótima ação no controle de nematóides, e um exemplo seria o Bumax Premium. E na questão da mosca do chifre, a gente tem produtos à base de piretroides, que é uma spermetrina, né? Os organos fosforados, o fipronil e também esses por via puron, que tem uma boa ação na mosca do chifre, e a principal tecnologia hoje de controle da mosca do chifre é o brinco mosquicida, né? E aí existe vários brincos mosquicidas no mercado, mais especificamente alguns com associações que a gente vem observando uma boa efetividade, né? Como exemplo a associação do diazinon com o fipronil, então que é o Fiprotag 210, que é um produto que após aplicado ele tem uma duração de 210 dias, né? Então é um longo período de ação, né? Tem outros brincos mosquicidas também com ação prolongada na faixa de 150 e 180 dias, né? Então as tecnologias que a gente tem para o controle de parasitas são essas. O mais importante é a gente elaborar um planejamento de controle sanitário integrado, né, onde a gente consiga fazer o controle da mosca do chifre, dos nematóides e do carrapato, né? Então, utilizando ativos e associações de ativos que vão ser eficiente no controle de todos os parasitas, né? E isso sempre pensando muito de acordo com qual época do ano. Quais situações que a má administração desses antiparasitários pode comprometer a defesa do rebanho? A má aplicação, ela vai estar sempre uh, favorecendo o parasita e não favorecendo o pecuarista ou o próprio animal, né? Então, quando eu falo favorecendo o pecuarista, é pelo aumento da produtividade do animal, e quando eu falo do bovino, em si é pela questão da parasitose, né? A má administração, ela vai acelerar o processo de resistência parasitária, né? Então, de acordo com quando tu administra produtos em subdosagem, tu começa a selecionar cepas resistentes, né? Em superdosagem, a mesma situação, né? Então, tu tem aquele processo de seleção de parasitas resistentes, e com isso tu vai diminuindo a vida útil
do princípio ativo. Quando tu faz a utilização de um brinco mosquicida, digamos que no lugar de tu utilizar em 100% do rebanho, tu utiliza em 50%, 60%, 70% do rebanho, tu também está favorecendo ao desenvolvimento da resistência. E o pior de tudo, né? Tu tá fazendo um investimento, tu não está conseguindo colher todo o potencial de retorno econômico que esse investimento teu foi realizado. Né? A efetividade desses produtos, ela pode variar, por exemplo, num país com dimensões continentais como o nosso? A efetividade, ela é, ela é padrão, né? Então, quando faz o registro uh, de uma cepa que, pensando que não temos um quadro de resistência, ela seria uniforme em todas as regionais, né? Mas a gente sabe que tem regiões do Brasil onde aquele determinado princípio ativo ele foi mais desafiado, né? E aí então já se tem mais esse quadro de resistência parasitária e aí começa a questão da variabilidade de resultado, de efetividade de cada tecnologia que é utilizada, né? Mas muito em virtude da questão do uso, né? O que varia muito de região para região é a época do ano mais adequada de tu utilizar uma determinada tecnologia. Isso sim tem muita variabilidade, né? Porque tem determinadas regiões do Brasil aonde em fevereiro, maio, a gente tem um alto desafio da mosca do chifre. E tem outras regiões do Brasil onde em maio a gente não tem desafio de mosca do chifre. Né? Então, quando numa região faz necessária a utilização de um brinco mosquicida em março, abril, em outras regiões é até inadmissível que faça o uso de uma tecnologia para o controle da mosca do chifre nesse determinado período do ano, né? Principalmente porque os parasitas, a fase de vida não parasitária deles depende muito de fatores climáticos, né? Então é o clima que vai determinar muito, e aí quando eu falo em clima eu falo muito em temperatura, umidade e precipitação, né? É eles que vão determinar muito quando que a gente tem o maior desafio ou o menor desafio de parasitas. E aí, de acordo com essa dinâmica populacional da região, é que a gente faz a elaboração de um calendário sanitário adequado e aí faz a utilização da tecnologia referente para aquele momento do ano. Né? Isso pensando em quê? Em extrair o máximo potencial que aquela tecnologia pode proporcionar para nós, pecuaristas, né, e toda a pecuária aí brasileira. Felipe, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Um abraço a todos. Eu falei com Felipe Pivoto, gerente de serviços técnicos de bovinos e equinos da Vetoquinol. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição.